diretamente da TV Costa da Lagoa, Zumbilândia, depois de um excelente banho refrescante, para continuarmos as nossas transmissões ao vivo, totalmente qualificadas para mostrar para a vara da infância o quanto vocês são bunda mole, para as bandidas, stalking, o quanto não vale a pena meter as bagas no assunto dos outros, ser conivente com estrupiadores, ser conivente com tudo que não presta com criança e sobre premissas de estar colaborando, né? Que nem a Rosângela Máximos e os seus bandidos de estimações. Eu avisei, não se envolvam, não interfiram, não se metam na história, porque terá proveito disso, vai sobrar para todo mundo. Não foi isso que eu falei no início, mas quiseram jogar. Então sejam suficientes de arcar com as consequências quando eu provar para o Ministério Público o quanto que eles são bunda mole, para a vara da infância o quanto eles foram bunda moles e estão sendo nesse momento ao alinhar com putinhas maconheiras em vez de preservar realmente o estágio da família, o momento da família, toda a estrutura que a família montou e colaborou para preservar os filhos, inclusive de um sequestro ilegal, que é mais ou menos o que estavam tentando avançar, é um sequestro ilegal. Não sendo possível, tentaram avançar um sequestro legalizado. Quando o bebê foi machucado, qual era a intenção daquela mulher? Era tirar o bebê do país junto com a amante dela? Certamente. Só que naquelas épocas, eles ainda respeitavam a justiça. E nessas épocas que a justiça virou um puteiro, ninguém mais respeita a justiça. Ninguém mais da quadrilha que eu tenho demonstrado, dessa quadrilha que atentou 7 meses contra os meus filhos, que no dia de ontem, coagidos por mentiras, atentaram de novo contra o Renato através de uma audiência conciliatória. Se estão interligados com o nosso antecedente, segredo de justiça, não sei. Não sei o quanto estão interligados, mas elas têm mania de fomentar nas televisões exatamente para que os resultados sejam aquelas besteiras que as pessoas têm capacidade de escrever, mas não têm capacidade de assumir. E eu pergunto novamente para Nathani. Nathani, você foi minha aluna, instruída nas salas da Embeleze e da Microlins. Não aprendeu a cortar cabelo, não aprendeu, não tem capacidade. Aprendeu em cima da cabeça dos outros. E muito tempo depois, você se sente competente o suficiente para falar de um laudo que tu nunca leu? Nas redes? Achando que não será responsabilizada por isso pela família? Veja bem, senhora Nathani, eu estou dizendo, você vai ser responsabilizada pela família. Ah, vai, diz o Renato. É por isso que nós estamos escolhendo a dedo quem são os nossos representantes de agora em diante. E não é para colocar a causa aí para proteger filho de sequestro legalizado planejado dentro da justiça. O que nós queremos é inquirir essas pessoas do ostracismo, do complô e de tantos outros delitos que acho que pode entrar numa matéria de televisão, dizer qualquer coisa de conluio supersexualizado, igual essa professora aposentada abominável e chacrete, acho que pode fazer o show business debaixo das câmeras de chacrete dela e não acontecer nada. Aquela vez eles retrocederam no sequestro da criança quando a justiça começou a investigar a escola e a mãe. Eles retrocederam porque a escola foi firmeza e a mãe se uniu com a escola, no caso com a creche, que não poderia, o Renato é contundente, com a verdade. Renato disse, a mãe se uniu com a verdade, a escola não poderia ser responsabilizada.
Porque a escola entregou para quem o bebê no dia da festa junina? Por isso que eu gosto tanto de festa junina. Uma festa que para mim não tem vez. Mediante os atos inescrupulosos, a retirada da criança, as confissões no Orkut, as conversas, todos os pós-evento que teve, os pós-evento que teve naquela cidade, a gente decidiu pagar aquela escola que eu falei anteriormente, em vez de gastar em advogados e continuar na justiça lutando, dando muros em pontas de faca. Muros em pontas de faca é exatamente o que está acontecendo agora. Por isso que eu vou usar as telecomunicações, a mulher máquina, para me comunicar e continuar chamando as instituições de bunda mole. Porque lá não tinha nada contra a escola e nada contra a família. Só tinha contra ela. E o Jefferson Osvaldo Vieira resolveu escutar o promotor público Alessandro Argenta bunda mole, BM, bunda mole. E concordando com o promotor, deu a sentença que deu. Ficou baixo. Ficou baixo, porque rolou os 500 mil lá. Na época era 500 mil, era um bom dinheiro. Ficamos sabendo depois, através das reuniões do CDL, que vazaram. Vazaram notícias da reunião do CDL de Concórdia e nós conseguimos montar todo o esquema. Enquanto ainda estávamos em Concórdia, já conhecíamos toda a verdade sobre a causa. Quando eu decidi não botar mais meus pés em Concórdia depois que recuperei o Renato da UTI, eu disse, agora eu vou resolver a raiz dos problemas. Quando eu compareci na 10ª delegacia para denunciar que estavam tentando eliminar o Renato lá na UFSC, eu falei do caso. Para o tal do... O mesmo que veio aqui em casa buscar o pendrive, que pegou um carro da Polícia Civil, estava chovendo, levou eu, Matheus e Serginho até a casa da Daiane, assistente social, alugada por nós para permanecer durante o procedimento do Arsênio. A própria UFSC nos mandou para o CEPOM, porque não aguentou a pressão. Que pressão, Meg, da verdade? Quando começamos a desmanchar o conluio da quimioterapia. Como pode testemunhar a própria 10ª delegacia. Mediante isso, e transferidos para o CEPOM, e transferidos para a Costa da Lagoa por causa das encrencas com aquelas putinhas maconheiras. Fomos morar na casa do pescador, do bêbado de merda. Durou um ano, mais de ano. Durou 2 semanas. Até a primeira cachaçada e ele ia buscar. Não, eu estou dizendo quanto tempo ficamos lá, não seja bunda mole. Veja bem, voltando ao que interessa, que o resto não tem pressa. Quanto durou até o Bita vir na costa escandalizar com o distintivo dele, que eu era uma foragida da justiça? Por que ele falou isso? Porque ele não conseguia ter acesso ao segredo de justiça? Qual era o problema deste canalha? Favorecer os parentes, como fez durante todos esses anos? A gente decidiu, nós já sabíamos o que aconteceu com o juiz, com o promotor, com tudo. A vara da infância e da putentude, em vez de juventude. O Conselho Tutelar, nós já tínhamos todo o nosso relatório e já tínhamos discutido isso no processo de quimioterapia do Renato para ajudar ele a entender que ele podia se recuperar porque ele não tinha sido um pai bunda mole, nem eu. A gente passou por isso, sim. Inclusive por um juiz bunda mole, porque fazia parte do plano daquelas canalhas extrair aquela criança dos pais. Extrair aquela criança dos pais. Extrair um bebê dos pais. Extrair um bebê dos pais para o mesmo que acontece quando instituições extraem filhos dos pais. Teve um momento que a minha advogada disse, Meg,
Isso está em segredo de justiça porque eles querem te condenar. Aí eu disse, como assim, Suzy? Eles não estão fazendo investigação? Ela disse, não existe investigação, Meg. Só existe a tua condenação. Ela tinha saído de um câncer, tinha um bebê num bebê conforto, o meu já ia para a escolinha, já estava maior. Ela decidiu ajudar na causa. Indicada por um grande amigo, aonde eu tinha o meu salão. Ela trabalhou muito bem e tudo que ela conseguiu foi evitar que eles cometessem maior injustiça, porque a proposta era o sequestro do Serginho, do pai e da mãe. Essa era a proposta, que é a mesma agora, só se repete. Só se repete o cenário deplorável da vara da infância e da juventude. Não muda nada, é o mesmo cenário deplorável. E o Serginho conhece cada parte daquele processo e conhece o que nós estamos vivendo agora. E tem conhecimento também que se a mamãe trabalhar muito bem agora, ele fica livre dessa responsabilidade aos seus 18 anos. Quanto mais eu tenho que falar português claramente para a vara da infância de bunda mole, começar a entender que quando vocês vendem sentença, que quando vocês são bunda mole de seita positivista, entregam crianças para abomináveis ações que envolvem crenças, que envolvem mexer com os líquidos da criança. Nathani, melhor seria se fosse isso que você falou, mas não foi, foi muito pior. Extrair as coisas de um bebê. Que é isto? Aquele amante que você diz que sustentava aquela mocinha inocente? Segundo você, Nathan, espero que possa provar que tem acesso a todos os laudos para lê-los completamente aí no seu discurso de ódio aí nos comentários. As intenções eram extrair a criança dos pais, como diz a própria magnata senhora Suzy Andrade. Não, Suzy não é Andrade, Arendt. Andrade é o seu Josemar, a dona que também conhece a história. Afinal, fiquei vários anos na sala dele, ao lado dele e da Lindamir. Vamos lá, voltando ao que interessa. Qual a parte que a justiça da infância não entende da repetição que está acontecendo aqui? Para elas é natural o que elas estão fazendo. Só que para mim, que já vivi isso, não é natural. É inaceitável. E aí mora toda a essência da boa investigação. Quem é que estava mentindo? Quem era réu confessa? Quem foi poupada pela justiça e por quê? Foi a mãe que foi poupada? Ou a mãe entregue à injustiça durante anos, enquanto que a estupradora foi considerada o quê? Inocente, exatamente inocente? Agora entra o Jefferson Oswaldo Vieira e o seu caráter. Se ele não trabalhar para mim é porque ele ganhou o dinheiro da sentença. Só tem um motivo. Não existe outro motivo para ele trabalhar diferente. Só que entre vocês, canalhas da justiça, vocês só chegam no topo quando vocês ficam aqui na ponta do sequestro. Porque eu sei que estão tentando caçar a Mônica, quando vocês deveriam estar tentando caçar o Marcelo Carlin, o seu vagabundo aqui, ó, esse vagabundão aqui, ó, Reni Batista Neto. Eu não sei como que essa mulher trabalha, mas até agora ela só me perguntou uma coisa: como eu posso te ajudar? E eu falei: você tem condições, tem competência para voltar lá e resolver aquela merda? Acredito que não, levantei e saí. Aliás, ela me expulsou.
Ela disse, agora eu tenho muito trabalho. Tem outras pessoas para ouvir. Eu não queria mais sair, porque de certa maneira eu acreditei pela pergunta dela mais uma vez que era possível acreditar nesse puteiro, narco, sequestrador de crianças. Voltando ao assunto, qual a parte da investigação que vocês perderam? Qual o vídeo que vocês sequestraram nas plataformas? Não importa. Enquanto estou viva, eu faço de novo. E se caso for a minha cabeça que rolar, eu venho em forma de fumaça, falo no ouvido de todo mundo e nunca mais nenhum canalha da justiça vai ter sossego enquanto não honrar o que diz lá, que é proteção à criança de verdade. Não é essa proteção que vocês fazem, distorcionada pela própria justiça. O Serginho é um grande adolescente. Ele não é burro, como diz o Célio. Ele não é burro, como dizem as vagabundas da evasão escolar. E ele está pouco interessado com o que diz a justiça. Mas eu estou interessada, porque ele vai carregar isso para sempre por causa de vocês, seus canalha, e não por causa da mãe. Eu não julguei aquela mulher, como eu também não julguei ainda as canalhas aqui, porque a hora que eu julgar vai acontecer para elas o mesmo que para outra. A minha justiça não é a da caneta. Venhamos e convenhamos a gravidade do assunto. Senhores bunda mole da Justiça da Infância, todas aquelas bunda moles de conselho tutelar que tinham que proteger aquela criança que nasceu dela, a filha dela, e não podiam proteger. Não podia condenar porque tinha que proteger. Onde é que já se viu? Por isso que abre espaço para umas canalhas igual essa minha aluna fazer esse tipo de comentário. Mas no próprio comentário ela diz quem pagou a conta. Ela diz como testemunha da minha pessoa, para mim, ela trabalhou para mim. Nathane, graças, dona Nathane Diniz, você foi querer fazer um feio para mim lá e você só trabalhou para mim. Você diz que o poderoso magnata pagou a conta. Ele pagou a conta do advogado dela, do juiz dela, do promotor dela. Não pagou nada para mim. Eu não queria nada dele. De ninguém da raça dele. Eu só quero que seja condenado. Ele tem que ser condenado junto com ela. Esse cara que você falou aí. Esse cara poderoso aí que você disse. Que tá andando dentro da dor. Que a vida também reflete. Mas o Renato é o paciente curado. Eu sou a 007 do momento. Sabe o que é a 007? Pesquisa, estudem, tema de casa. Quem é a 007 e por quê? Veja bem, senhores. O sequestro da Elisete foi orquestrado do mesmo modo. Só que a dona Elisete tem a influência no universitário. Tem as gangues políticas ligadas a ela, apesar de ser uma bunda mole, apesar de ser uma mulher vulgazinha pra caramba aí, igual a outra, ela e a irmã dela. Elas só arrancaram aqueles canos de água porque elas estavam muito bem escoltadas pela justiça, pelo conselho tutelar. Senão, elas jamais teriam cometido aquela atrocidade contra minhas crianças e contra nós. O objetivo era que nós fosse para lá. E lá já está a segunda equipe política nos esperando. Não são nossos amigos. Nossos amigos não têm poder de nos defender. Nossos amigos estão sendo perseguidos. Nossos amigos estão sendo injustiçados. E dentro do porão do poço que eu falei que ia demonstrar aqui, eu posso provar tudo o que eu estou falando. A perseguição é muito maioral. Eu falei para minha irmã, proteja tua filha. Eu falei para minha amiga, proteja tua filha. O que esse grupo quer? Ele
quer as crianças por causa do sangue? Ele quer a criança por causa de genética? Por quê? Por que autoridades públicas de vara da infância estão dispostas a fazer isso? Com quem estão aliados energeticamente, financeiramente, se não é com esse grupo internacional que eu tenho denunciado, que é o mesmo que cochecha com os governos. Por isso a insistência de abrir o ECA, que é a mesma coisa do que a Unesco faz e do que faz esses Ministérios Públicos servindo a isso. Quando eles não conseguem pegar as crianças de pais inteligentes, de pais conscientes, eles pegam os índiozinhos de mães sensíveis e entregam para essa genética. Eu já chorei hoje. Eu chorei muito mais vendo os vídeos e as gaiolas. E os meus filhos não fazem parte, senhores da promotoria pública, da negociata de vocês. E vou lutar para nenhuma criança fazer parte disso. Por isso peço o fechamento dos conselhos tutelar, baseado na história da falta de responsabilidade com tutelas, da falta de responsabilidade com relatório, com ações, coações. Sempre o conselho tutelar se aproxima do delito e não se aproxima da honra. Isso é um problema. Todas as pessoas que assinaram aqueles relatórios devem ir para a rua, devem ir para a rua, exterminá-los do currículo público. Nunca vieram investigar, podiam ter nos intimado a comparecer, a conversar, nada e mais nada. Eu não vi uma página que presta ali, a não ser daquele mais gordinho e a mais gordinha que vieram, que eu gravei eles, que falaram com o Serginho, e mesmo assim era uma bosta de um relatório. Para ver que não há interesse de ser diferente, de melhorar, para ver que o interesse é o sequestro, como eu estou denunciando. E se a promotoria pública acha que são autoridade, é porque vocês não conhecem a autoridade de mãe. A autoridade de mãe move montanhas. Eu movi montanhas de lugar. Chegamos na fase de uma cura de uma doença crônica. Eu nunca fiz uma gota de quimioterapia. Eu nunca fiz uma gotinha. Vocês têm que entender, de uma vez por todas, a gravidade do assunto e que não vão ser putinhas psicopáticas, meras psicopáticas. A diferença é que se eu vou pro podcast da Ana Beatriz Barbosa, eu tenho assunto com ela. Agora, qualquer uma dessas putinhas das 5 da gangue feminista não dura 5 minutos no podcast dela. Não dura 10. Essa é a diferença. Só para constatar para todas as autoridades de Florianópolis que estão tão preocupadas com a sanidade mental da família. Vocês não podem imaginar a preocupação que eu tenho com a sanidade mental das instituições. Lhes garanto, eu nunca estive tão preocupada com a sanidade mental das instituições como eu estou agora. Qual a parte do boletim geral de ocorrência que o Renato tem feito sobre o assunto Costa da Lagoa que vocês não entenderam? Porque a qualquer momento ele pode ajudá-los, ele está à disposição para ajudá-los. Eu separei alguma coisa aqui para falar
em relação a quanto que eu tive que me montar e me desmontar na pandemia para trazer as novidades, trazer a restauração da lanchinha do Serginho, comprar uma lanchinha para ele restaurar, para o irmão restaurar, para eles sentirem grandes, sentirem úteis, para mim poder demonstrar que também não é tudo uma beleza, que existem grandes desafios. Nessa autonomia que a gente tem aqui de praticamente 7 anos, mesmo enfrentando 1 ano e meio de quimioterapia, frequentando com aquela rotina que frequentamos o CEPOM, com uma frequência impecável. O próprio Conselho Tutelar coloca aqui, o Conselho Putelar, perdão, que a frequência do Serginho no 5º ano foi impecável, o que também demonstra a nossa responsabilidade, apesar de eu estar demonstrando através da agenda que existia muita irresponsabilidade da escola em relação ao estudo, em relação aos passeios, que eu e o Serginho vimos que isso não seria bom para o Matheus. E realmente o Renato precisava do Matheus mais perto dele, porque o Matheus faz parte da cura do Renato. É uma história linda, é uma história digna de um filme, bem como a história das bandidas é digna de cadeira elétrica. É digna de cadeira elétrica, mas ninguém está preocupado com essa parte. É só essa parte que vocês não entenderam. Que também para o Renato, ele teve que fazer uma adaptação bem forçada para ficar ao meu lado e nós conseguir coordenando todas essas coisas, como construir aqui os nossos espaços. E quando não tinha os espaços, não existia Conselho Putelar, não existia em nenhum momento. Vadias ao redor, pipocando, preocupadas. Não existia assistente social nem do CEPOM de lugar nenhum para oferecer nenhum tipo de ajuda. O pastor da igrejinha que foi lá e conversou comigo no CEPOM e disse, já vi que é estruturada. Falou para mim, é desestruturada, já traz os brócolis cozidos, beterraba, já se organiza e vem com lanche, né? Eu disse, sim, eu tô criança. Imagina uma criança da idade do Matheus ficar 4 horas no hospital, fora, lá no sol, no pátio, na sombra, zanzando, até que despacha toda a fila da químio pro Renato entrar, se fazer o Arsênio e sair. Aí ele viu que eu tinha essa autonomia, tá? Me deu um ok, se eu precisasse alguma coisa. Muitas vezes ficávamos dentro da igrejinha do CEPOM, que tinha ar-condicionado para poder suportar o calor. Veja bem, senhores, quanta crueldade, quanta maledicência de mulheres bêbadas, vulgares. Esse casal de sequestradores, eles têm que ter contato com essas famílias que têm interesse nisso, junto à justiça. Deploráveis. Independente, se eles não têm contato com ninguém, só estão fazendo isso por ódio, por nos odiar nossa história, por inveja do salão, inveja que nós estamos o tempo todo construindo, a gente não para. São 29 minutos. Eu não sei se eu fiz algum coitadismo na minha fala, mas eu não gosto disso, não quero ser entendida assim. Eu não tenho nenhum coitadismo, apenas é contando a história. Eu também gostaria de demonstrar que eu tenho muito respeito pelo Renato, pela força que ele tem demonstrado, e eu disse hoje nos vídeos anteriores que ele é inteligente, que a burrona sou eu. Eu me sinto uma burrona por estar dizendo esse bando de bobagem quando ninguém está nem aí. Querem tudo que não presta. Que é a agenda do não presta. Viram como eu sou boa? Eu recuperei minha voz. Tomei banho e já recuperei minha voz. O projeto Delinquência Zero nas instituições visa exatamente pegar de frente esse Ministério Público e botar abaixo, botar todo mundo abaixo. Qualquer pessoa que tenha assinado esse manifesto danado
de ostracismo contra a família que esteja dentro desse Ministério Público, desse puteiro de criança lá, como é que é o Tribunal da Infância, tem que ser exonerado já. Jorginho, é você que vai ter que interceder junto ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A prefeitura deve exonerar todas as funcionárias que do posto de saúde assinaram esse manifesto. Que eu me recordo, tem Charlene e tem Gisele. As outras não me recordo se tem a Cláudia. Acho que é Cláudia. As professoras da Barra, as professoras estaduais, municipais que assinaram isso, têm que ser exoneradas. Vão aprender a fazer outra coisa. Saiam de cima de querer atender criancinha. Vocês são coniventes com sequestro legalizado. Vocês são coniventes com o que existe de pior, que é o ostracismo. Não existe crime mais grave que o crime de ostracismo. Ele é muito pior do que o crime de racismo. Porque racismo é o que vocês fizeram contra eu ser do Oeste e contra eu ser quem eu sou. Contra eu ser ruiva. Os meus meninos ser ruivo. Eu não tenho culpa de ter nascido alemana. Vocês fizeram o ostracismo da favela, que eu não posso ficar aqui. E agora querem pagar de grandonas, denunciar crianças. Ô Vitória, sua bunda mole, você já não tinha me denunciado por racismo? Não foi suficiente que você teve que ir lá no dia 9 de maio denunciar também as crianças novamente, mandar e-mail do Vic Vitória para a conselheira bunda mole? De uma coisa que não ocorreu? Está na hora de entender que os meus filhos podem gostar de dar tirinhos, de brincar com arminhas, mas eles são regrados. E aqui não tem essa que criança pega nisso, não. Não é dessa maneira. Nós temos testemunhas disso. E não deixaremos ninguém usar isso em desfavor da família. Eu e o Renato, desde pequeno, fomos criados com culturas de armas. Diferente dessa descultura que você, sua Vitória bunda mole, foi lá e botou uma arma na mão de um menor, do Muriel, junto com o teu namoradinho, assaltaram a minha casa. E aí não é perigoso, Vitória? Não és, querida. Você tá na Jovem Pan, tomara que a Jovem Pan te demita. Te demita imediatamente. Por formação de quadrilha. Ela tem que te demitir porque você é da quadrilha feminista. Não tem que estar em lugar nenhum a não ser a cadeia. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Você quer acrescentar alguma coisa?